Bom dia, Giovana. Você está me ouvindo? Bom dia. Tudo bem? Tô bem, a senhora? Tô bem, graças a Deus. Esperar só mais um pouquinho, tá? O pessoal entrar na aula. Bom dia, Beatriz. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Como que estão aí para a reta final? Ai, professor, tudo tranquilo. Ai, Creio que, eu que sim. ai, que bom, mas tá tudo tranquilo mesmo, né? Isso é fácil, fácil. Eu vou esperar mais um pouquinho, tá, Beatriz e Giovana? Esperar mais uns 3 minutinhos para ver se o pessoal entra. A gente começar. Mais uns 2 minutos. Giovana, já coloca aqui no bate-papo aqui o seu nome e a turma para registrar a presença. Aí a Joyce chegando agora. Bom dia, Joyce. Bom dia, professor. Coloca aqui já no bate-papo seu nome, tá? E a turma, registrar a sua presença. Meninas, como a aula inicialmente só tá com as meninas, né? Esses conteúdos, agora desse finalzinho, é só teoria, tá bom? Aí hoje nós vamos ver mais um pouquinho de teoria, tá? Fazer o compartilhamento de tela com vocês. Não é muita coisa, não. Acho que não precisa ficar presa a muita teoria mesmo, mas para cumprir com o nosso cronograma de conteúdo. Eu vou compartilhar a tela com vocês, assim que vocês conseguirem visualizar, vocês me avisam, tá? Peraí, é de baixo. Já estão vendo? Agora sim. Carregou para todas. Beatriz disse que já está visualizando. E a Giovana e a Joyce? Tô sim, professora. Ótimo. Aqui também tá. Tá bom. A gente vai falar um pouquinho de frequência, tá? O conteúdo vai tratar um pouquinho disso. Dessas frequências ondulatórias, ondas eletromagnéticas, tá?
Então, as ondas, né? Então, a gente vai entender um pouquinho o que significa onda, um pouquinho também de energia, que faz com que essas frequências eletromagnéticas, elas funcionem. Então, onda nada mais é que são perturbações, que são vibrações que vão se propagando e transportando energia. Quando a gente fala que ela se propaga, é porque ela tem um comprimento, ela vai se... como se diz, ela tem um comprimento e ela tem uma sequência, ela segue adiante. E ela transporta energia. Quando a gente fala que uma onda transporta energia, é porque dentro dessa onda a gente tem elétrons, tá? E eles que são responsáveis por esse comprimento, pelo comprimento dessa onda e por essa energia que ela tem. Aí, diante disso, a gente fala de dois pontos, né, que nós estudamos bastante, que é o campo eletromagnético, tá? E a gente vai falar tanto do campo eletromagnético quanto da nível de energia que tem dentro desse campo. Então, a propagação ondulatória, ela não transporta matéria, ela transporta somente energia. E aí a gente tem, vibrações, ondas, vibrações. É um vai e volta. Que é só para uma representação quando a gente escuta. Tá vendo? Classificação dessas ondas. Essas ondas, elas têm uma natureza. Ou elas são mecânicas, né? Que elas vão resultar da matéria que vai vibrando. E aí, esse tipo de onda mecânica só tem meio material, como, por exemplo, ela é proveniente de um objeto ou de um material, como a onda do mar, o som, ondas em cordas, tá bom? Ou eletromagnéticas, que são resultados da vibração das cargas elétricas que vão se propagando em meios transparentes. Exemplo desses meios transparentes é o tipo de luz que nós temos, né? Ou sonora também, que é luz, ondas de rádio, raio-x, ultravioleta e o infravermelho. Então, aqui, uma onda eletromagnética, ela tem um campo magnético, que é que dentro desse campo magnético a gente já estudou que tem um vetor, né? Tem uma corrente elétrica, que é o campo elétrico, né? Então, desenho bem representado, para vocês terem uma ideia, funciona assim. Vocês sabem que são um perpendicular ao outro, enquanto um está no sentido, o outro está em outro. Então, eu tenho aqui, o Bzinho é o meu vetor, que é proveniente do meu campo magnético. E eu tenho o meu campo elétrico, que é o meu Ezinho, tá vendo? E essas ondas aqui, esses picos, as minhas ondas, tá? O meu comprimento de onda. Esse espaço que eu tenho de um pico a outro é o que eu calculo de comprimento que eu tenho dessa onda, que é representado por essa letra grega aqui, o meu lambda, chamado lambda, tá? Então, a animação, pra vocês verem como que funciona colorido de uma onda eletromagnética. Isso aqui é uma imagem representativa de um computador que faz essa leitura, tá? Então, os dois, tanto do campo magnético como do campo elétrico, tá? Magnético é esse, elétrico é os azulzinhos, tá? Olha, aqui é uma imagem de uma mandíbula em que ela tem um remendo de titânio, bem aqui. Isso aqui é um raio-x, ele é possível por causa dessas ondas eletromagnéticas, tá? Então, os materiais de alto número atômico, eles são menos transparentes. Vocês dão uma olhadinha para vocês verem, dá para ver perfeitamente a dentição, né, no raio-x, e também o metal, o titânio aqui, placa de titânio nessa mandíbula. Provavelmente ela foi quebrada e aí eles fizeram a junção com o titânio, tá? Então,
Note que materiais de alto número atômico são menos transparentes aos raios-x, como a amálgama das obstruções, a placa com parafusos. Está dizendo dessa placa aqui de titânio, tá? Então, os ossos também, embora o cálcio tenha um número atômico menor que destes metais, tá? Então, vocês podem ver que quanto maior o peso atômico, é o que mais vai apresentar no raio-x. Ondas eletromagnéticas, né? E a gente tem alguns tipos, raios gamas. Raios gama são aqueles que são emitidos por materiais radioativos, como, por exemplo, o urânio em uma usina nuclear, tá? Radioativos que são materiais que são usados para tratamento de câncer, algumas doenças da pele, tá? O raio-x ele já é proveniente para ajudar os médicos a diagnosticar e tratar certas doenças. O ultravioleta são usados como são raios que são usados como, por exemplo, em desinfetantes. Os infravermelhos são os emitidos de corpos aquecidos ou também usados para secar pintura. E as ondas de rádio são aquelas emissoras de rádio e televisão que utiliza. Então, vocês verem, essas ondas eletromagnéticas, elas estão bem presentes no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Como, por exemplo, o raio ultravioleta, né? É ultravioleta, tá, gente? Que são usados em desinfetantes, por exemplo. Infravermelhos, né? Em corpos aquecidos ou para secar pinturas. E ondas de rádio. Quanto à direção, né? Ou elas são unidimensionais, ou bidimensionais, ou tridimensionais, tá? Ou elas estão em um único sentido de um plano, ou ela está em dois sentidos do plano, tipo eixo X e Y, ou elas estão num sentido tridimensional que é fora do plano. Além de pegar eixo X e Y, pega um eixo Z, por aí vai, tá? Como se eu tivesse, por exemplo, um cone, né? Ou um cone, por exemplo, e eu tenho ali, se eu dividir ele certinho, eu teria, não é bem um cone, uma pirâmide. Então, eu teria um eixo X, né, horizontal, Y na minha vertical, e atrás um eixo apontando para trás, chamaria aquele eixo de Z, por exemplo. Aí, isso é um exemplo de um tridimensional, tá? E aí, gente, essa direção, né, de vibração das ondas, quando mecânicas, elas são transversais e longitudinais, e quando elas são eletromagnéticas, só são transversais. Transversais, né, que são vibração perpendicular à propagação, para vocês terem uma ideia. Olha só, a vibração é esse sentido de subida e descida, e a propagação é o comprimento dela, que é o que a gente chama de comprimento de onda, tá? Dê uma olhadinha, tá vendo? As vibrações. Tá vendo que vai fazer com um barquinho desça e suba. Longitudinais, né? A vibração ela é paralela à propagação. Então, olhem aqui, ó. Numa onda sonora, as partículas do meio vão vibrar para frente e para trás. É isso que acontece. Aqui a gente tem outro exemplo. O comprimento da onda, a expansão dela, a compressão, né? Tipo uma corrente em sinusoide, que é em espiral. Então, ó, pressão alta, crista, pressão baixa, chamada de vale na onda sonora. Alta, ó, crista, baixa, vale. Elementos das ondas periódicas, né? Que é o comprimento de onda representada por essa letrinha grega lambda. A amplitude é a medida do nível de uma crista até a posição de equilíbrio. O período é o tempo para um ciclo completo, representado pelo T.
amplitude A. Frequência é o meu F, que é o meu número de oscilações, que são os ciclos, né, por unidade de tempo. E depois de emitida a onda, a frequência ela não muda mais. Então, isso aqui é fixo. Depois que ela emite, essa frequência não muda. E aí a gente tem, por fim, a velocidade, que vai depender muito do meio de propagação da onda. Então, 3 maneiras de se medir, né? Então, a gente tem, ó, a crista para se medir, o vale, tá? Ó, crista, vale, tá bom? Ou no próprio eixo, tá bom? Então, as formas que dá para se medir. Agora, vamos falar um pouquinho da medida de amplitude, que vai do nível da crista ou do vale até a posição que tem esse equilíbrio. Então, aqui está um desenho representativo. As ondas longitudinais, né? A curvatura superior dela é a amplitude da vibração, né? Ela sempre vai ser ampliada em uma escala de 5, tá? Então, aqui, ó, tem a máxima, vai ser bem aqui, tá? O comprimento, a frequência, ela tá aqui, tá? A amplitude aqui. E aqui está o comprimento, que é de um pico a outro, tá? Mesmo exemplo, né, no anterior. Essa frequência, quanto maior for essa oscilação, esse espaço entre uma onda e outra, a frequência ela é baixa. Quanto menor for esse espaço de uma frequência a outra, dos dois picos da frequência, mais forte, mais alta é essa frequência, tá? Então, se a gente observar nesse exemplo aqui, essa frequência, esse espaço ele é maior, ó, de uma onda para outra. Então, essa frequência ela é baixa. Aqui já é uma frequência mais alta, porque o espaço ele é menor, ó, de um para outro, tá vendo? Meu T2. Mesma coisa aqui, ó. Tem o mesmo comprimento. Então, eu tenho que minha frequência 1 ela é menor que a 2, tá? Assim, a minha velocidade 1 é menor que a velocidade 2. E a amplitude 1 ela é menor que a amplitude 2, tá bom? Então, depois que se emite essa onda, ela tem um período, né? E a frequência dela, o período e a frequência dela não muda mais. A velocidade da onda só vai depender do meio em que ela está se propagando, e a luz ela vai ser mais rápida em meios menos densos, né? O som, então, ele é ao contrário, tá? Então, a luz ela é mais rápida em meios menos densos, e já o som ele é mais rápido em meios densos, tá bom? Quem chegou agora, coloca para mim no bate-papo o nome, por favor, tá? E a turma, para registrar a presença de vocês. Então, ó, os sinais sinais mandados da Terra para o Marte, por exemplo, pode demorar cerca de até 10 minutos para chegar no planeta vizinho, segundo os especialistas, né? Cientistas que estudam esse meio. Meninos, então, ó, onde o som ele é mais rápido e a luz ela é mais lenta, que tem uma tabelinha, meio de propagação, o ar, tá? A velocidade do som, 340 metros por segundo, a velocidade já da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A água, o som já é de 1.490 metros por segundo e a luz é 225 mil quilômetros por segundo. Então, a gente tem aqui um ciclo, tá? Esse ciclo a gente vai calcular a minha distância, que é igual ao meu lambda, tá? Que é o meu comprimento, e o meu tempo, que é o meu ΔT, tá bom?
Então, seria isso aqui, tá? Para me achar a velocidade, eu vou usar essa fórmula. Para me achar meu comprimento, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Tá bom. Aqui uma visão de um espectrograma, tá? Quais os comprimentos de ondas que nós temos. Frequência, tá vendo? Frequência de uma torre de rádio é de 10 a sexta. Aqui a gente tem o infravermelho, ultravioleta e os raios-x, tá? Aqui é a mesma coisa. Tudo em micrômetro, tá? Só para representar. Então, nosso corpo é transparente aos raios-x. Lembra que a gente viu lá? Quanto maior for o número atômico, menos transparente ele será, tá? Então, ele é mais denso. O nosso corpo, fica transparente. Ondas em cordas, né? Então, a velocidade da onda de uma corda, ela é dada pela fórmula de Taylor, tá? Que é aquela formulazinha que a gente viu, que é a força de atração, vezes o N, que é o número de cordas. E aí a gente tem a densidade linear, que é esse ml aqui, de uma corda por quilograma por metro, tá? Então, eu tenho aqui que a velocidade vai ser igual à minha força, raiz quadrada da minha força, dividido pela minha densidade linear. A reflexão dessas ondas, então a onda ela vai manter a mesma frequência e comprimento, né, alterando apenas a direção, em um caso real e a amplitude, no caso real, ela vai diminuindo. Então a gente tem aqui o ângulo de incidência e o ângulo de refração dessa onda. Sempre o ângulo de incidência nesse caso é igual ao ângulo de refração. Então, a gente tem uma extremidade fixa nesse tipo de onda de corda, que se a extremidade ela é fixa, o pulso ele vai sofrer uma reflexão com inversão de fase. O que ele vai fazer? Ele vai manter todas as outras características inicialmente. E a extremidade livre, ela é menos densa que a corda, então o pulso ele vai ter uma reflexão sem inversão de fase e mantém também todas as outras características, tá? Opa, gente, eu apertei o errado. Peraí, voltando. Peraí, que eu passei até demais. Aqui, vamos aqui. Exemplo é uma esponja que é em um metal mesmo, tá? Que eu não tinha dito. Então, ondas circulares. Aí um exemplo, né? Na onda circular, tá? A refração da onda ela vai manter a frequência, mas o comprimento e a velocidade elas vão se alterar, tá? Então, elas vão se alternar de acordo com a direção. No caso de uma amplitude, no caso real, a amplitude ela vai diminuindo também. E aí eu tenho tipo um módulo de tudo isso, em que a minha primeira velocidade é dividida pelo primeiro comprimento de onda, que é igual à segunda velocidade dividido pelo segundo comprimento da onda. As ondas do mar, por exemplo, né? Olha só. Note que no caso das cristas, né, juntas, ou seja, a frequência da onda ela vai diminuir junto com a velocidade. Dê uma olhadinha aqui nesse exemplo para vocês verem. Tá vendo? As ondas estão aqui, ó, formadas em alto mar, elas são bem largas, né? Então, depende muito da trajetória. Então, o lado ele pode atingir primeiro, né, a região mais rasa. Então, ó, aqui é a praia, aqui o fundo do mar, tá? Como se fosse isso. Primeiro meio, segundo meio, tá?
E aí a gente tem a polarização dessa onda, quando ocorre em uma onda, né, quando ela vai assumir um único plano de vibração, quando ela restringe essa vibração em uma única direção somente. Isso acontece com as ondas transversais, né? Então todas essas ondas são eletromagnéticas, elas vão se polarizar, tá? Todas as que se polarizam, elas são ondas transversais. A polarização, gente, é isso. É quando a onda ela assume um único plano de vibração. A gente chama de polarização. Já o som não polariza, pelo fato dele ser longitudinal. Então, ó, tá vendo? Polarização na vertical. Por que polarização? Porque elas estão no mesmo sentido aqui, tá? E na horizontal, tá vendo? E aí a gente tem, ó, luz polarizada, tá vendo? Polarizador, essa placa, e a luz que atravessa tá no mesmo sentido, a luz polarizada. Placas de ouro, tá? Pra mostrar isso. Ai, gente. O negócio fez foi sair do lugar. Fiz foi perder. Pessoal, então, por hoje é só, tá? A gente continua com o finalzinho no final, porque eu baixei aqui no computador, mas estava na outra coisa, acabou foi saindo do lugar. Tem alguma dúvida para quem assistiu a aula e entendeu essas questões teóricas, esses comprimentos de onda? Tá tudo tranquilo, professora. Tranquilo? Hoje nós Sem temos dúvida, prof. mais alunos, né? Oi para A os senhora vai demais. postar a aula? A senhora Oi? vai postar a aula no Classroom? A senhora Vou. vai postar a aula no Classroom? É Vou. porque eu perdi os 10 primeiros minutos. Tá bom, posso sim, Carlos. Então é isso, meninos. Fiquem com Deus, tá? Tenham uma boa semana aí. Acho que a gente se encontra semana que vem, né? Não sei como que vai ficar a questão das nossas aulas online. O calendário tá até dia 18. Vocês têm simulado amanhã, né? Nem tava lembrando disso. Tá simulado ainda mesmo. Oi? Tá até esquecendo simulado também. Pois é. Mas provavelmente a coordenação vai passar pra gente a questão das aulas até que dia que vai e aí informa vocês também, tá? Tá bom. Então fique com Deus, abraços, até nosso próximo encontro, tá bom? Também, Tchau. professora. Fica com Deus. Tchau.